essa tela aqui, eu estou só terminando o download de uma imagem ISO, que é um arquivo que eu vou ter salvo aqui no meu sistema de arquivos, nessa máquina. Então é um arquivo que está dentro de uma partição ext4, como se fosse um outro arquivo qualquer. Só que esse arquivo ele tem a particularidade de que dentro dele existe um sistema de arquivos seguindo o tipo de sistema de arquivos ISO 9660. Então, se eu tenho um sistema operacional que suporta o sistema de arquivos ISO 9660, eu posso montar esse conteúdo como se eu estivesse montando uma partição ISO 9660, como se eu estivesse montando um CD, um DVD, um pendrive que tivesse esse conteúdo dentro. A ideia do EP é reproduzir sequências de comandos como essas que eu vou rodar aqui. Só que vocês não vão implementar um sistema de arquivos existente, padronizado, com driver, com suporte em vários sistemas operacionais. Vocês vão simular, vocês vão implementar um sistema de arquivos mais simples, seguindo aquelas regras que estão lá. FAT, gerenciamento usando bitmap, vocês têm liberdade para definir caracteres de separação, para você poder saber ler corretamente as informações. A ideia é essa, e desse jeito você conseguiria fazer algo, por exemplo, como isso daqui. Eu estou fazendo isso no Shell, isso aqui eu não estou rodando EP, eu estou fazendo isso no Shell da máquina que eu estou usando aqui. Eu tinha que primeiro criar um ponto de montagem, né? Então, mount debian mnt. Apenas o root pode fazer isso, sudo. Ele até falou, né, que o dispositivo está protegido contra a gravação, montou como somente leitura, ou seja, eu não posso modificar o conteúdo dessa partição aí, né, desse diretório do MNT que está montando essa ISO que eu baixei. Se eu rodar o comando mount, bom, deixa eu rodar o comando mount com tail, porque eu só quero a última linha, tail -1, ele até fala, ó, você tem um sistema de arquivos, que é esse cara aqui, que é um arquivo, não é uma partição, que está montada aqui, do tipo ISO 9660, como o início da partição, se vocês forem lembrar lá daquela aula que eu falei de layout de sistema de arquivos, no início tem uma informação do tipo de sistema de arquivos, né? Então, com aquilo ali o sistema operacional já sabe qual que é o tipo e você não precisa passar na linha de comando, né? Você poderia colocar "-t", ISO 9660 na hora de montar, mas como ele já identifica automaticamente, você não precisa fazer isso. Ele montou, então se eu entrar aqui no MNT e der um ls, eu estou vendo na verdade um conteúdo de arquivos e diretórios que não está no disco propriamente dito, seguindo toda a organização do ext4, que é uma partição, que é a partição que está formatada aqui. Esse conteúdo está dentro do arquivo ISO que está seguindo o padrão do ISO 9660. A ideia é bem similar ao que vocês teriam que fazer. Então vocês vão montar, vocês vão poder rodar o ls, só que o conteúdo que vocês vão mostrar está dentro do arquivo, não está na memória, não está na minha máquina quando eu for corrigir, vai estar dentro do arquivo que vocês vão criar na primeira vez quando o arquivo não existir, mas que vocês vão ter que manter quando você ficar rodando o mount e mount várias vezes. Então se eu quiser sair daqui, o mount mnt, acho que vai pedir para eu ser root para fazer isso, né? Desmontou, mas nota que o arquivo ele está aqui. O arquivo está aqui, é um arquivo de 349 MB. Se eu quiser rodar um comando strings aqui para ver se tem alguma string dentro desse arquivo, vai até aparecer lá um monte de informação que são informações que, por exemplo, devem estar no início do disco, falando que isso aqui é um Debian MD64, qual que é a versão da ISO, nota um monte de número. Esses números aqui poderiam ser números que vocês vão colocar no arquivo de vocês, talvez dando a data, né? Isso aqui parece muito uma data, né? Provavelmente deve ser uma data. E várias outras coisas que estão aqui, ó, os nomes dos arquivos estão aqui, começam a aparecer aqui, porque o nome do arquivo está salvo dentro do disco como ASCII, né, ou TF8. Então, rodando um comando strings, eu consigo ver. Claro que quando chegar numa parte de conteúdo binário, não vai dar para ver nada aqui, que não é o caso do código de vocês, né, do arquivo de vocês, desde que, claro, vocês escolham fazer tudo em modo ASCII, modo texto. Se vocês forem colocar o conteúdo em modo binário, aí algumas coisas vão ficar meio complicadas. Se eu rodar um strings no seu arquivo, talvez nem tudo vai aparecer. Mas os nomes dos arquivos, o conteúdo, como é texto, eu deveria conseguir ver, por exemplo, com o comando strings. E se você tiver coragem, né, de querer ver realmente o que está lá dentro, você até pode ver usando o Xedit. E ele vai mostrar lá todo o início. Então, os primeiros bytes, no caso de vocês, seriam o conteúdo da FAT. Logo depois de tantos blocos, vocês teriam conteúdo do bitmap e depois os diretórios, o barra e assim por diante. Então
Então, se você rodar um Xedit no arquivo que vocês vão criar, vocês vão ver coisas parecidas com isso aqui. Um monte de informação ali que vai ser necessária para você poder interpretar na hora de poder montar o arquivo depois. Se eu mexer nisso daqui, provavelmente vai quebrar tudo, porque na hora que eu monto usando o comando mount, ele está esperando que aquela seja uma partição ISO 9660, ele sabe como é a ISO 9660. Se tiver algum bit fora de ordem, vai quebrar tudo e não vai funcionar. Então tem que se seguir um padrão para isso funcionar, que é o padrão que está definido lá no EP. Tem coisas que estão em aberto? Estão. Por quê? Porque é de propósito. Vocês já estão acostumados, isso é assim. Essa disciplina é assim. Fazer vocês se darem conta de que vocês têm que tomar decisões e tomar decisão por vários aspectos. Vai dar tempo de eu fazer até o prazo? Ou eu quero fazer uma coisa mais eficiente, então qual que é a forma mais eficiente de fazer? Isso faz parte também da disciplina. Então a ideia é essa. Esse arquivo que vocês criam é um arquivo que tem dentro dele conteúdo que vai simular um sistema de arquivos. Ah, mas simulação de um sistema de arquivos, isso não existe, ninguém faz isso, os discos, os dados estão sempre dentro do disco. Tá aqui a prova de que não. O arquivo ISO é um arquivo que é usado para instalar um sistema operacional. Dentro dele tem um sistema de arquivos. A diferença é que ele usa um sistema de arquivos padronizado. O que vocês estão fazendo, vocês têm mais liberdade, vocês vão fazer um sistema de arquivos mais simples. Eu poderia pedir para vocês implementarem o suporte ao ISO 9660? Poderia, mas vai dar muito trabalho. Então por isso que vocês vão fazer uma coisa mais simples. Certo? Então essa ideia de montar um arquivo e dentro dele ter um conteúdo que representa o conteúdo de um sistema de arquivos específico, existe, é muito usado para poder compartilhar, por exemplo, conteúdo de CD e DVD para instalação de sistemas operacionais.